Muito bem, eu estava dizendo que a gente vai ler Lucas capítulo 10, é o texto, portanto, que vamos meditar nessa noite, e depois a gente vai ler o versículo 16, tá bom? Lucas capítulo 10, versículo 1 a 4 e depois o 16. Olha o que diz a palavra do Senhor. Depois disso, o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade e lugar aonde ele estava para ir. E lhes fez a seguinte advertência: a seara é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande trabalhadores para a sua seara. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. E o verso 16 diz: quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. Quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. A gente não vai pedir um amém, porque essa palavra foi bem ruim, não é? A gente fala amém ou fala misericórdia. Nesse caso é misericórdia. Vamos falar misericórdia? Misericórdia. Tá certo. Que isso jamais aconteça conosco, porque nós não rejeitamos, nós aceitamos o Senhor, é bem verdade. Irmãos, os irmãos sabem que o Senhor Jesus andou aqui neste mundo, sabem por quanto tempo ou não? Durou o seu ministério? 3 anos e meio. Eu vou contar um segredo aqui para vocês, espero que vocês não fiquem chateados comigo e nem escandalizados, mas é bem possível que não tenha sido 3 anos e meio. Já se perguntaram como é que a gente sabe que ficou 3 anos e meio? A gente sabe que foram 3 anos e meio, porque a gente conta as festas que Jesus participou. Então, como tinha uma por ano, a gente pode calcular pelas festas. E os evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, eles registram 2 festas, 2 Páscoas. Bom, 2 Páscoas não dá 3 anos e meio, vocês vão concordar comigo, não é? Dá 2 anos e meio, mais ou menos, ou pelo menos 2 anos. E como é que a gente sabe que foram 3 anos e meio? É porque João, que é o 4º evangelho, ele registra 2 Páscoas também, né? Vamos ser bem franco. Ele registra 2 Páscoas, e no capítulo 8, se eu não me engano, ele registra uma festa que a gente acredita que seja uma Páscoa. Veja, a gente acredita, mas nunca se falou que realmente aquela festa é uma Páscoa. O texto diz que ele participou de uma festa. Será que era uma Páscoa? Se for uma Páscoa, então são 3, porque João registra 3 Páscoas. Os evangelhos não estão muito preocupados com essa cronologia, né? Não é essa a preocupação dos evangelhos, e nem é do evangelho de João. Mas como João registra 3 Páscoas, ou seja, 2 e uma, discutivelmente, que seria uma 3ª Páscoa, a gente conclui então que provavelmente foram 3 anos e meio. Mas para ser muito franco, a gente tem mais prova de que foram 2 anos e meio, tá certo? A ideia dos 3 anos e meio vai depender dessa última festa. Acho que nós nunca vamos saber se essa última festa é uma Páscoa ou não. Só mesmo lá na eternidade, quando a gente chegar, a gente pergunta para João, ou então para qualquer pessoa, aquela festa do capítulo 8 de João, era uma Páscoa? Se ele falar que era, então foram 3 anos e meio. Se ele falar que não era, então provavelmente foram 2 anos e meio somente. Não importa, foram 3 anos e meio, foram 2 anos e meio, foi 2 anos e meio, até melhor, né? Eu penso, o Senhor, ele foi mais eficiente do que eu imaginava. Quer dizer que o que ele fez, o que eu achava que ele fez em 3 anos e meio, fundou a igreja, não é? Uma igreja que nunca mais ia ser derrubada. Ele não tinha 3 anos, ele só tinha 2 anos e meio para fazer isso. É uma tarefa absolutamente, é uma coisa que não cabe na nossa mente, não é verdade? Mas o Senhor Jesus foi extremamente eficiente. A gente pode dividir o ministério de Jesus em 3 etapas. Uma primeira etapa em que ele foi muito bem, ele foi desconhecido primeiro, no primeiro momento ninguém o conhecia, né? Ele era um anônimo. Depois ele viveu uma segunda etapa, onde ele foi muito famoso, muito conhecido, a congregação cresceu muito, ficou muito grande, chegou a 5.000 homens, então imagina que devia ter pelo menos umas 30.000 pessoas andando perto de Jesus. O negócio ficou realmente, quase que ficou fora de controle. Aquela multidão teve um dia que pegaram Jesus para coroá-lo rei. Olha que negócio impressionante. E o Senhor Jesus teve que fazer um drible ali, e fugiu, e sumiu, e cadê ele? Sumiu, não é?
porque realmente o negócio estava ficando fora de controle, era muita gente que seguia Jesus. E num terceiro momento, um pouquinho antes da sua morte, a congregação começou a diminuir, e foi diminuindo, até que chegou um momento que não tinha mais quase ninguém. Jesus olhou para trás e viu que só tinha os seus discípulos, os 12, e provavelmente mais alguns. Para ter uma ideia, daqueles 30 mil que seguiam a Jesus, depois que ele ressuscitou e voltou para o céu, ficaram em Jerusalém 120 pessoas. Se vocês pensarem bem, né, imagina essa igreja, tem 30 mil pessoas, e um dia você chegou aqui e só tem 120. Foi mais ou menos o que aconteceu com Jesus. Então eu posso dizer que como pastor, no sentido de pelo menos aumentar em número a congregação, ele não teria sido muito bem sucedido. Mas um dia eu vou contar o plano de Jesus, que foi realmente incrível. Ele não estava muito preocupado com o número, não. Ele sabia que se ele treinasse bem aquele pequeno grupo que estava com ele, aquele grupo ia chamar de volta os 30 mil, e foi exatamente o que aconteceu, né? Então ele tinha uma ideia, um plano, e ele seguiu o plano até o fim. Jesus, ele fazia tudo sozinho. Na primeira e na segunda etapas, ele fazia tudo sozinho. Ele pregava, ele curava, ele ensinava, ele treinava, e tudo era ele que fazia. E um dia ele percebeu que o trabalho era muito difícil para ele sozinho. Quanto mais ele trabalhava, mais o ministério dele crescia e mais ele ia tendo trabalho. Um dia ele chegou e falou: olha, sabe de uma coisa? Não dá para trabalhar sozinho, eu preciso de ajuda. E ele pegou então 70 dos seus discípulos e resolveu pedir ajuda para eles. E o plano dele foi o seguinte: ele fez um roteiro das cidades onde ele haveria de passar, né? Ele fez uma espécie de um roteiro de viagem, e aí ele viu quais eram as cidades que estavam no caminho, e enviou os seus discípulos à frente, para que preparassem o caminho para ele. A função dos discípulos era dupla. Primeiro, eles precisavam preparar a acolhida de Jesus, a gerência do grupo, né, uma casa para onde ele iria ficar, onde ele ia dormir, o que ele ia comer, e etc., onde ele iria pregar, se tinha uma praça. Então, eles preparavam a gerência. E, em segundo lugar, eles preparavam o coração das pessoas. Eles anunciavam que Jesus haveria de passar naquela cidade e já faziam uma espécie de uma mensagem prévia, preparando, então, o coração do povo para a chegada de Jesus. E ele então juntou esses 70 e fez algumas instruções. Hoje pela manhã nós falamos a respeito de algumas delas, e quero hoje continuar esse assunto e falar um pouquinho mais sobre essas instruções de Jesus. O que Jesus então falou para os seus discípulos, preparando-os então para esta obra? O discurso de Jesus é muito importante para nós, porque a obra de anunciar Jesus, ela continua na igreja. Nós ainda somos anunciadores de Jesus. A igreja, ela é meio como que ela vai como que preparando o caminho do Senhor na vida das pessoas. Então, o discurso de Jesus ainda vale para nós, e nós precisamos ouvir o que o Senhor tem para nos dizer. O que o Senhor fala nesse discurso, basicamente, é que quando a igreja está anunciando o Evangelho, ela está fazendo a obra de Deus. Nós fazemos aquilo que Deus quer que nós façamos neste mundo. A obra de Deus. E nós temos que entender que a obra de Deus, ela é muito, muito, muito específica. Eu posso me preocupar com a minha obra. Eu não estou dizendo que a minha obra é ruim, ela é muito boa. Por exemplo, eu preciso comer, eu preciso estudar, eu preciso ter uma profissão, eu preciso, né? Eu tenho uma vida que eu quero para mim. Eu quero ganhar dinheiro, eu quero comprar uma casa, de preferência 2 ou 3 ou 4, né? Eu alugo as outras e vivo de renda, né? Eu quero tudo isso, eu tenho uma ideia para mim, e é uma obra muito boa, ninguém aqui condena isso, e a gente, como já falou aqui em Provérbios, né? Tem o seu lugar e o seu momento, e é muito bom. Mas eu preciso me lembrar, eu preciso me perguntar se essa é a obra de Deus. Jesus fala: vocês precisam fazer a obra de Deus. Preocupem-se com a obra de Deus. E eu devo ser bem sincero de que a obra de Deus, ela deve ser um pouco maior do que a minha própria vida. Claro que o Senhor Jesus, Ele quer que eu cresça profissionalmente, que eu ganhe dinheiro. Ele quer que tudo isso Ele espera, e isso é muito bom. Mas talvez não seja exatamente essa a obra de Deus especificamente. Ou se é a obra de Deus, e de fato pode ser, ela não é talvez o cerne da obra de Deus. Porque o Senhor Jesus, Ele nunca nos prometeu riquezas, ou Ele até falou que no mundo a gente teria aflições, né? Ele chama muita gente, por exemplo, para viver uma vida onde ele não vai ganhar dinheiro, ele vai ser um missionário
como a gente vai falar no mês de missões, pessoas que vão para outros lugares e não, você não vai ganhar dinheiro, você vai trabalhar para essas pessoas, vai viver por elas, vai se dedicar a elas, e essa é a minha obra, e alguns aceitam essa obra. Então eu tenho que entender que existe uma obra de Deus. E aí, quando eu entendo isso, eu começo a entender que Deus faz uma obra na minha vida, mas a obra especificamente de Deus, de repente, é uma outra. Talvez muito mais do que eu fazer uma faculdade, o que devemos fazer mesmo, ou ganhar dinheiro, o que devemos mesmo, mas talvez quando eu estiver com uma pessoa na minha frente, falando da palavra do Senhor, ou abençoando, ou talvez ajudando alguém que está em necessidade, aliviando o sofrimento de alguém, talvez eu esteja fazendo mais a obra de Deus do que quando eu estou muito preocupado com a minha própria vida. E eu insisto de que não é ruim, não é? Mas talvez eu precise entender que a obra de Deus é maior do que isso. Quando eu oro por alguém, eu estou fazendo a obra de Deus. E quantos estão preocupados de fato com a obra de Deus? Com aquilo que é o trabalho de Deus neste mundo. Deus tem um trabalho neste mundo. E muito poucos estão envolvidos com o trabalho de Deus. A gente precisa ser muito franco quando a gente, para reconhecer que muitas vezes os nossos próprios projetos pessoais, eles dominam toda a nossa atenção. E aí você vai viver em função do seu projeto pessoal, e você deve fazer isso mesmo, o seu projeto pessoal é muito bom, mas você tem que lembrar que a obra de Deus na sua vida é maior do que isso. Deus quer que você cresça, mas um dia você vai descobrir que você tem tudo na vida, mas você no fim não tem nada. Eu estou ficando velho já, pode não parecer, mas eu estou ficando, e eu estou percebendo que eu estou chegando numa idade em que eu começo a questionar tudo aquilo que eu sonhava. Mas será que realmente os meus sonhos eram bons? Porque, na verdade, talvez a obra de Deus seja uma outra na minha vida. Deus está muito feliz, eu estou muito feliz com o que Deus fez na minha vida, mas eu tenho que me lembrar que a obra de Deus é maior. Jesus ele diz para os seus discípulos: convém que façamos a obra de Deus enquanto é dia. A obra de Deus. Qual é a obra de Deus? Quantos realmente estão preocupados com isso? Deus, por que o Senhor me colocou neste mundo? Será que é para isso mesmo que eu estou nesse mundo? Será que o Senhor não tinha uma outra ideia, um outro plano? E Deus tinha, de fato. Mas não são muitos os que fazem esse tipo de questionamento. O que de fato Deus quer de mim? Como eu posso fazer o trabalho de Deus neste mundo? Dificilmente o trabalho de Deus seja engrandecer a mim mesmo, o que pode até acontecer, Deus pode ter esse plano para uma pessoa, mas do meu ponto de vista, o trabalho de Deus em minha vida vai muito além disso. Há pessoas que eu preciso encontrar, há corações que estão precisando dessa palavra, existem pessoas que precisam de coisas que Deus tem em minha vida, para bênção na vida deles, e esta é a obra de Deus em mim. Muito poucos estão preocupados com isso, muito poucos, mas eu espero que você seja desafiado a fazer essa pergunta: qual é a obra de Deus em minha vida? Qual é essa obra? O que eu faria que está no cronograma de Deus? O que eu faria que é um trabalho especificamente de Deus em minha vida? O que seria? E você vai perceber que talvez seja muito mais do que o que você tem feito em função de si mesmo, de sua própria vida, de seu próprio mundo, de seu próprio coração, de sua própria felicidade. Deus tem algo mais, e talvez o segredo de nossas vidas é esse envolvimento com algo maior. É preciso realizar a obra do Senhor. O texto diz no capítulo 10, verso 1: o Senhor designou outros 70, e os enviou de 2 em 2 para que o precedessem em cada cidade aonde ele estava para ir. E eu quero destacar uma questão interessante. Ele designou 70. Designou 70. Quero ler o capítulo anterior, aqui no finalzinho, no versículo 57 em diante, que diz: indo eles caminho afora, alguém lhe disse: seguir-te-ei para onde quer que fores. Mas Jesus respondeu: as raposas têm seus covis, as aves do céu têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. Um homem queria segui-lo, mas Jesus está dizendo: olha, se você me seguir, você tem que tomar cuidado, porque eu não sei onde vou dormir essa noite. Você está afim? O segundo disse para Jesus, aliás, Jesus foi a ele e disse: segue-me. E ele disse: primeiro eu vou sepultar o meu pai. Eu tenho um projeto, mas parece que o projeto de Jesus não era que ele fosse sepultar o pai dele. Jesus tinha um outro plano,
e pelo jeito ele não estava a fim de se envolver com isso. E um outro, no versículo 61, disse para Jesus: seguir-te-ei, Senhor, mas deixa-me primeiro despedir-me dos que estão em casa. E Jesus lhe replicou: ninguém que tenha posto a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Vocês estão percebendo que muita gente quis seguir a Jesus? Muita gente quis entrar no cronograma de Jesus, mas pelo jeito não era todo mundo que conseguia, não. Jesus tinha um cronograma meio complicado, e as pessoas parecem que nessa questão de se agendar para seguir Jesus, tinha uma certa exigência que eles não conseguiam cumprir. Eu fico me perguntando, quando li esse texto, onde é que Jesus conseguiu arrumar 70? Meu Deus, 70 pessoas. Eu fiquei olhando para esses 70 e me perguntando: mas esses 70 não trabalham? Não trabalha esse povo? Não tem emprego? Não tem família para cuidar? Não tem uma mãe? Ele chama vocês, vão lá, de cidade, porque era para ir de cidade em cidade. Quer dizer, era um trabalho de alguns dias. E ele simplesmente chama, designa e envia 70. Onde é que ele arrumou 70? Porque eu acabei de ver que o negócio não é tão simples. O povo não estava tão disponível assim, né? É como hoje, que nem todo mundo está tão disponível. Onde Jesus arrumou 70? Irmãos, quando eu leio esse texto, a primeira coisa que me vem à mente, que para realizar a obra de Deus nós precisamos de renúncia. Renúncia. Você não vai realizar a obra de Deus se você não renunciar a algo. Poucos foram os que aceitaram o caminho de Jesus. Eu fico imaginando, essa era a fase áurea de Jesus, né? Ele estava no seu período bom, 30 mil pessoas seguindo, mas de 30 mil, sabe quantos estavam dispostos a segui-lo? 70, parece muito, mas na verdade é pouco. Dos que seguiam a Jesus, poucos queriam entrar na agenda de Jesus, poucos estavam dispostos para isso. Por quê? Porque precisa de renúncia. Você só aceita o chamado de Jesus se você aprender a renunciar. Você tem que deixar algo, um tempo. Ah, mas eu gosto de assistir minha série. Irmão, assiste. Eu também gosto. Mas vai chegar uma hora que vai ter que dar algum dia, você vai ter que deixar, né? Hoje não, eu gosto, amanhã. Mas hoje é o momento de fazer a obra de Deus. Você tem que dedicar algum tempo. Se você não tem tempo nenhum, é um problema. Você tem que dedicar algum esforço, alguma energia. Se você não tem nada para oferecer, ele não quer, não, eu quero, mas de acordo com a minha própria agenda, de acordo com o meu próprio orçamento, de acordo com o meu próprio tempo, com as minhas energias, aquilo que eu posso, isso começa a se tornar um problema, porque o Senhor Jesus pode querer renúncia. Você tem que renunciar a algo. Alguma coisa que você faria, você não vai fazer para entrar na agenda de Jesus. Você não vai fazer a obra de Deus se não for assim. É preciso renunciar, renúncia. É fundamental que nós deixemos algo para poder fazer a obra de Deus. Eu aprendi isso a duras penas. Quando eu casei, né, eu era casado novo com a Edneia, e sabe que casado novo é uma coisa linda, né, é uma coisa maravilhosa. E aí, quando chegava de domingo, a gente adorava dormir domingo à tarde. E aí, domingo à tarde, surgiu uma ideia da gente fazer evangelismo em Guararema, aqui pertinho, inclusive, né? Guararema não tinha nenhuma igreja batista nesse tempo. E aí, vamos fazer evangelismo, e qual que é? É domingo à tarde. E aí eu pensei, meu Deus, nunca mais vou dormir no domingo. Irmãos, eu era casado novo, vocês imaginam que isso tem um peso maior para quem é um casado recente, não é? Mas nós nunca mais dormimos domingo à tarde, a gente ia para Guararema. E ficamos lá um bom ano trabalhando naquela cidade, e nós aprendemos uma lição importante. Se eu quiser realmente fazer a obra de Deus, alguma coisa eu vou ter que deixar de lado. Uma coisa que eu gosto, eu vou ter que deixar. Eu não vou fazer para poder fazer a obra de Deus. Não tem como fazer a obra de Deus se você não tiver esse tipo de mentalidade. É preciso renúncia. A segunda coisa que Jesus nos diz, se você vai realizar a obra de Deus, você vai precisar de cooperação. Ele fala no versículo 1 que ele chamou os discípulos para que o precedessem em cada lugar aonde ele deveria ir, e ele o fez chamando-os de 2 em 2. Por que chamou 2? Porque ele sabia que um ia precisar do outro. A obra de Deus só pode ser feita em cooperação. Eles foram enviados de 2 em 2, porque Jesus sabia que um ia ficar desanimado. E chega, mas está longe a cidade, e esse povo é muito duro, porque Jesus ele falou que as pessoas não vão aceitar. Ele já até preparou, olha, gente, ninguém vai, não espera que sejam chegar, o povo é sedento. O povo é sedento, mas não quer a água da vida, né? Eles querem outro tipo de água. A água da vida, não.
A sede, eles querem matar a sede de um outro jeito. Então não espere que vocês vão ser aceitos. Não espere que as pessoas vão querer. Ninguém quer. Isso é um pressuposto do próprio Evangelho. O pecado que habita em nós não permite que tenhamos vontade de buscar o Senhor. Se você tem um desejo de buscar o Senhor, isso é o Espírito de Deus que opera no seu coração para produzir esse desejo em você. Mas o mundo não tem isso. Então Jesus previu que o trabalho ia ser difícil. E aí ele imaginou que talvez um ia ficar desanimado. E aí quando aquele ficasse desanimado, o outro do lado, não, vamos lá, vamos em frente. E aí um animava o outro. É assim que tem que ser feita a obra do Senhor. A gente tem que fazer juntos. A gente precisa de cooperação. Hoje nós falamos sobre um missionário que está lá em Goiás, né? Goiás é longe. Eu não sei se essa pessoa é de lá, se vem de longe. A junta de missões, ela envia missionários para longe. E como é que eu sustento um missionário lá em Goiás? A igreja de onde eu vim sustentava uma missionária no Iraque. Irmãos, como é que se sustenta uma missionária no Iraque? Já pararam para pensar nisso? A primeira coisa é que a minha igreja não ia conseguir fazer isso sozinha. Eu preciso de ajuda. E nós, de fato, tínhamos essa ajuda. Um grupo de igreja, um grupo de irmãos se uniam para fazer a obra de Deus. Ali ela trabalhava em um acampamento de refugiados e foi organizado um projeto social naquele acampamento e nós participávamos desse projeto, orando, contribuindo, nós tínhamos a participação, mas nós precisávamos de cooperação para isso. A obra do Senhor precisa de cooperação. Eu não posso fazê-la sozinho. Eu preciso orar para que Deus coloque gente do meu lado, gente que ama a obra do Senhor, que está disposta a dar um pouco mais para o Senhor, para que sua obra seja feita neste mundo. Se um desanimasse, o outro encorajaria. É assim que Deus quer fazer a sua obra, através do princípio da cooperação. Nós cooperamos um com o outro. A terceira coisa que Jesus nos fala sobre sua obra é que para realizá-la, nós precisamos de dependência dele. Dependência de Deus. O versículo 4 que nós lemos disse: não leveis bolsa, nem alforge, nem sandálias. Por que não podia levar bolsa nem alforge? A bolsa e o alforge é onde você guarda o dinheiro. E Jesus está dizendo, não leva dinheiro. Estranha essa mensagem, não é? Por que não levar dinheiro? Jesus está querendo ensinar uma lição importante para os seus discípulos. Eles não deveriam levar alforjes, e nem bolsas, e nem alparcas, para que as atenções e energias deles estivessem somente na obra que eles deveriam realizar. Eles precisavam cumprir uma missão, e não deveriam se preocupar com outras coisas. É a missão que é o alvo. E aqui, a dependência é dependência total de Deus. Dependência de Deus. Não leve bolsa, por quê? Não confie em si mesmo, confiem em mim. Quando a gente vai fazer a obra do Senhor, precisa depender dEle. Esse foi um dos grandes segredos da minha... Eu sempre tive medo, né? Como todo mundo tem medo do ministério. E aí fica preocupado, meu Deus, ministério, mas igreja não sei o quê, e paga pouco, e não sei, e não tem amor. A gente sempre fala essas besteiras, né? Quando Deus chama, não é verdade? Irmãos, o segredo da minha vida foi o dia que eu falei, sabe, Senhor, chega, eu vou me dedicar a essa obra, e se morrer, morreu. Pronto, acabou o problema. E aí o Senhor honrou. Irmãos, Deus há de honrar aqueles que se colocarem em suas mãos. O Hudson Taylor, ele queria ir para a China. E antes de ir para a China, ele fez um acordo com Deus. Ele disse, eu vou morar no Porto, no lugar mais pobre de Londres. E o Porto, na época de Hudson Taylor, no século XVIII, era realmente um lugar horrível. Eu nunca fui a Londres, mas eu imagino que o Porto de Londres deve ser um negócio, né? Um porto próximo a Londres, deve ser um negócio muito bonito, inclusive. Mas no século XVIII devia ser um negócio horrível, de fato era a favela de Londres, e uma favela do século XVIII, ela é muito mais pobre do que uma favela hoje, a favela pobre no Brasil hoje. O fato é que Taylor foi para aquele lugar, e ele começou a pensar, se Deus não me abençoar neste lugar, Ele não vai me abençoar na China. Porque ele sabia que a China era mais pobre do que Londres, e ele começou a desafiar Deus. Hudson Taylor foi muito abençoado por Deus. Vivia no meio da pobreza, mas ele nunca lhe faltou nada. O Hudson Taylor iria fundar uma missão, a missão para o interior da China, que teria centenas de missionários, todos eles financiados pelos ingleses.
Mas ele começou provando Deus, se Deus iria ou não sustentá-lo, e descobriu que sim, Deus iria sustentá-lo. O irmão André, eu não lembro o nome dele, mas ele trabalhava contrabandeando Bíblias para a União Soviética, e ele conta uma experiência muito bonita em um livro chamado O Contrabandista de Deus, onde ele fala que ele não tinha dinheiro para nada. E ele fala, cada dia era uma prova do sustento de Deus em minha vida. Deus sustenta aqueles que são chamados para a sua obra. Jesus fala, não leve bolsa, porque vocês precisam se concentrar na obra do Senhor. Não pense em juntar dinheiro na obra do Senhor. A obra do Senhor não é lugar para se ganhar dinheiro. A obra do Senhor é lugar para se trabalhar para o Senhor, para se cumprir a missão que o Senhor nos tem dado, e para isso nós precisamos de dependência de Deus. Eles deveriam estar na mais completa dependência do Deus que poderia sustentá-los. Se a igreja vai fazer a obra de Deus, ela precisa depender de Deus. O que precisamos? Deus há de nos dar. Se Deus coloca o sonho em nosso coração, se Ele coloca a visão no nosso coração, o nosso dever é fazer o que Deus está dizendo. Ah, mas fica caro. Deus colocou a visão. Deus nunca nos daria uma visão que Ele também não nos desse a condição para atingi-la. Podemos confiar no Senhor, porque o sustento vem dEle. Em quarto lugar, o Senhor nos fala que para realizar a obra de Deus, nós precisamos de urgência. E ele diz isso também no versículo 4, quando ele diz no final do verso, a ninguém saudeis pelo caminho. E eu achei interessante essa ideia da saudação. O judeu, ele tinha um ritual, ele não é, a saudação do brasileiro é aquele, ei, oba, não é? E vai embora. Não, o judeu não é oba, não. O judeu, ele tinha um negócio, ele tinha todo um ritual para saudar. Era um negócio meio longo. E todo cheio de ritual. E Jesus está dizendo o seguinte, olha, vocês não têm tempo para ficar com ritual. Vão direto para a missão. A missão é urgente. Sabe por quê? Porque os problemas que as pessoas enfrentam são urgentes. Para aquele que está sofrendo, irmãos, o problema é urgente. Do ponto de vista daquele que tem dor, o problema tem que ser resolvido hoje. A gente falou esses dias, né, sobre a dor, que quando a gente está com dor, você chega no hospital, você quer que a dor passe, não é verdade? Todo mundo vive essa experiência. Eu quero que a dor passe. E quantas famílias, quantas pessoas, elas não imaginam, meu Deus, como é que eu posso viver com essa dor mais um dia, mais uma semana, mais um mês, e não há nenhuma esperança de que alguém vá e ajude essas pessoas, mas nós somos a esperança de Deus. A missão é urgente. Porque o mundo está aí à nossa frente, e nós precisamos assumir o desafio, e ele é urgente. Nós não podemos perder as oportunidades. Não podemos perder as oportunidades. Eu perdi uma oportunidade, eu tinha lá os meus 18 anos, trabalhava numa empresa de papel, e me lembro de perder uma oportunidade. Até hoje eu me lamento disso. Havia um rapaz que ele era muito problemático. Ele tinha problemas de envolvimento com drogas, sempre faltava no serviço, e ele só ficava no serviço, creio eu, porque o dono da empresa tinha um bom coração e sempre fazia acordos com ele, mas ele tinha sérios problemas, envolvimento com traficantes. E eu me lembro de um dia eu estar olhando, passando pela produção e vi aquele rapaz chorando. E ele chorava e eu pedia a Deus, Deus, me dá uma oportunidade de falar com ele. E um dia a oportunidade chegou. Eu me lembro que eu estava sentado numa pilha de papéis, e naquele dia, por acaso, não tinha ninguém na produção. Eu estava sozinho na hora do almoço, e ele ali, um pouquinho distante de mim, sentado numa outra pilha de papéis. E eu pensei, este é o momento. Mas eu não falei. Eu fiquei sentado e falei, um outro momento eu falo. Acho que eu estava com sono, não sei onde eu estava com a cabeça, não é? Como diz uma música do Djavan, eu estava doido no jogo do Vasco, não é? A música diz, eu devia ter ouvido o teu rancor, mas eu estava doido num jogo do Vasco. Eu acho que eu estava doido no jogo do Vasco, não é? Eu estava com a cabeça em outro lugar e não ouvi o rancor de alguém. Essa pessoa pediu uma outra oportunidade ao Senhor, mas eu não posso me esquecer disso, irmãos. Aquele foi o último dia que aquela pessoa foi para o serviço. Ele faltou uns 2, 3 dias,
e logo chegou a notícia de que ele havia sido assassinado. Não podemos perder oportunidades. Deus tem nos dado chances e oportunidades de testemunharmos às pessoas. Ele vai colocar gente no teu caminho. Não perca oportunidades. Eu aprendi uma lição importante com o Senhor. Eu não posso perder as oportunidades que Ele coloca diante de mim. A obra é urgente, é urgente. Nada pode atrapalhar a nossa disponibilidade para aquilo que o Senhor tem nos chamado. E por fim, a última coisa que o Senhor nos fala é que para realizar a obra de Deus, nós vamos precisar de autoridade. Autoridade. E sabe que o Senhor nos deu autoridade? Eu acabei de falar que a obra é difícil e que as pessoas não querem. Irmãos, as duas coisas são verdade. É difícil mesmo e ninguém quer. Ninguém está afim, ninguém está com paciência, ninguém está com tempo. E é isso mesmo e é a mais pura verdade. Mas o Senhor nos deu uma coisa que eu acho muito bacana. E a igreja precisava sacar essa verdade. Ele nos deu autoridade. O que é autoridade? A palavra autoridade é uma palavra bem bacana. Ela vem do grego, do alto em grego. Sabe o que é alto em grego? A palavra alto é grega. É daí que vem autoridade, é a palavra, é a característica de ser alto. O que é alto? Alto é aquilo que eu chamaria de por si. Né? Alto é o por si. Por exemplo, automóvel é uma coisa que move por si. Né? E tem outra, eu não me lembro nenhuma agora, mas enfim, existem várias palavras com esse alto no início, que é uma coisa que faz sozinho, aquilo que funciona sozinho. Autoridade é a capacidade de funcionar por si mesmo. Vocês se bastam, mas não, claro, nesse sentido, né? Porque Cristo em nós é suficiente. Autoridade. Quando Paulo escreveu aos Romanos, ele disse: o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. Irmãos, o Evangelho é um poder, não é uma mensagem, é um poder. E eu fico pensando, você anuncia aquela mensagem, que você não daria nada por ela, mas aquilo é um poder de transformação. E nós não temos outro poder de transformação além do Evangelho de Jesus Cristo. E aqui Jesus, ele dá esse poder para os seus discípulos. Olha no capítulo 10, versículo 3. Ide, eis que eu vos envio como cordeiro para o meio de lobos. Jesus já está garantindo que o negócio não é fácil. Cordeiro no meio de lobos. O que vai acontecer com esse cordeiro? Vai virar paçoca, não é? Não. Quando vocês chegarem lá, vocês vão ver o que vai acontecer. E o que aconteceu? Olha o versículo 16. Quem vos der ouvidos, ouve a mim. E quem vos rejeitar, a mim me rejeita. E quem, porém, me rejeitar, rejeita aquele que me enviou. Nós vamos na autoridade de Deus. Eu sou o representante de Deus. Representante de Deus. E olha o versículo 17, o que é que diz? Então regressaram os 70 possuídos de alegria, dizendo: Senhor, os próprios demônios se nos submetem pelo teu nome. A gente chegava lá, foi um negócio incrível, eu nunca imaginei que eu pudesse fazer isso. Eu botava a mão no cara e o demônio saía, Senhor. Eu não sei de onde vinha isso, mas eu sei, você não sabe, mas eu sei. Né? Essa é a autoridade de Deus. É a autoridade, irmãos, para entrar num território que ninguém poderia entrar. Os próprios corações das pessoas. É a autoridade de Deus em nós. Esse é o Evangelho de Cristo. No verso 19 ele diz: eis aqui vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões, e sobre todo o poder do inimigo, e nada, absolutamente nada, vos causará dano. Ninguém vai tirar de vocês aquilo que é de vocês. Vocês têm autoridade. A igreja precisava entender isso, que ela tem autoridade para pregar a palavra. E quando ela prega a palavra, ela vai na autoridade do Senhor. Ela precisava se revestir dessa autoridade. E nós, como cristãos, precisamos entender essa autoridade que o Senhor nos deu. Quando eu levo o Evangelho a alguém, eu o faço na autoridade de Cristo. Não é uma mensagem simples. Não é algo pequeno, não. É Cristo em mim, é o Espírito em mim. E quando eu falo, eu transmito o próprio Espírito que habita em mim. Essa é a autoridade que o Senhor nos deu. Ela mexe com o mundo sobrenatural. O mundo sobrenatural. Satanás cai do céu. Há um texto que fala, né? Jesus dizendo: eu via Satanás. Aliás, o mesmo texto em outro evangelho. Eu via Satanás caindo do céu como um raio. O Satanás cai quando a igreja proclama. O inferno treme
quando a igreja anuncia o Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus, e ele está na minha e na tua vida, basta usá-lo. E você não tem outro mecanismo. Ah, mas eu queria tanto que a pessoa se convertesse. Meu irmão, você tem o poder de Deus em você. Use o poder. Busque o poder na oração e na palavra, e execute o poder na proclamação do Evangelho.